Deus para nós ainda nessa manhã. Como eu falei no início, para a tarde, para a noite, para amanhã. Todos os dias tem algo de Deus para nós. Amém? O pastor Roy vai estar ministrando agora então. E nós vamos construir a última viga da ponte. E aí o pastor Roy vai desvendar aqui também. Brian e Samuel vão dar uma licencinha aqui. É só liberar o ponte. A nossa última viga da ponte, que é a ligação de um pilar com o outro. Que bonitinho. E essa última coluna a gente está chamando de pequenos grupos. Ok? Pode orar por mim agora. Amém? Como disse a Lúcia, então. Uma mão para frente, a outra mão no coração. E nós clamamos ao Senhor pela vida do pastor aqui e por nós também. Amém? Senhor, no nosso coração, nós cremos pela fé uma terra disposta e pronta para ouvir a Tua voz. Encontra, Senhor, no nosso coração um terreno fértil, onde cada semente depositada, plantada, germine, cresça e frutifique. Em nome de Jesus, através da nossa prática, daquilo que temos aprendido aqui neste lugar. Traz a tua graça também, Senhor, do pastor Roy, fala através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom estar nesse tempo aqui. Eu quero lembrar vocês que hoje à tarde a gente vai ter um feedback, um retorno daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês descobriram, e a gente quer conversar um pouco daquilo que ficou no coração de vocês, poder compartilhar aquilo que Deus falou mais forte, aquilo que Deus direcionou, que revelou. Então é uma reunião muito importante. Nós vamos ter uma folha que vocês vão dar o retorno de seus dons, suas paixões ministeriais, e aquilo vai ser destacado, vai ficar com a gente, tá bom? Se vocês permitirem, e a gente quer ter isso, construir isso, né? Ter essas informações para de vez em quando lembrar vocês, por exemplo, em alguma outra oportunidade, em alguma década ou duas atrás, nós levantamos aqui alguns dons, por exemplo, a Deise Silveira? É tu, né, Deise? Não, Silveira? Tá? É Silveira, então. Primeira, vamos ver se vai fechar, né, Deise? É tu mesmo. Primeiro dom é... Primeiro dom é contribuição, o segundo dom é serviço. Não é tu, então. Não é tu, Deise? Deve ser. Deve ser, para tu te lembrar, viu? Não, foi eu. Ela também. Paulo César, primeiro dom, misericórdia, segundo, exortação, e primeiro também, serviço. Tem dois primeiros. Não, peraí, cadê Paulo César? Deleta, primeiro, misericórdia, segundo, governo, e em segundo lugar também, profecia. Fechou, Paulo César? Continua. A gente pode, mais ou menos, inverteu. A Carmen Rejane, cadê a Carmen Rejane? Primeiro, exortação. Segundo, misericórdia. É isso aí? Ivanildo, primeiro, serviço. Cadê o Ivanildo? Está servindo lá. Viu?
segunda misericórdia. Estela Mares, primeiro profecia, segundo ensino e segundo também governo. Continua igual. Como tudo igual? Continua, ela disse. Continua igual, beleza? Vivian, primeiro exortação, segundo governo e segundo também, não, esquece, vamos tudo de novo. Vivian, primeiro exortação e segundo governo. Eu não vou ler de todos, posso deixar aqui para se quiserem consultar, né? Senão não vou ficar todo o tempo aqui só relembrando, tá? Vou deixar aqui assim, onde que eu vou deixar? Para vocês verem. Aqui no fundo, né? Vou deixar aqui, tá? Em cima dessa rocha. Tá bom. Então, gente, a nossa palavra hoje é sobre pequenos grupos. Eu acho que a nossa igreja já tem uma experiência boa em pequenos grupos. A gente já descobriu o valor de pequenos grupos, né? A gente sabe que se a gente estivesse numa sala de 50 alunos, tivéssemos uma pesquisa, um trabalho de pesquisa para fazer, a gente ia subdividir em pequenos grupos, né? Porque ia multiplicar o tempo para cada um falar. Essa é a grande. E cada um poderia se expressar, a riqueza de cada um poderia ser colocada na mesa, né? E numa reunião de oração, por exemplo, tem 30 pessoas e temos 60 minutos, temos 1 hora para orar. Se cada um for orar nesse grande grupo, vai dar 2 minutinhos para cada um. Se a gente dividir, subdividir, nós podemos ter até 10 minutos para cada um nos subgrupos. E imagina isso no mundo espiritual, a riqueza que é, a multiplicação que é, quando a gente entende pequenos grupos. Então, o Itarão já me facilitou muito, ele ficou falando que adianta eu ter tempo a sós com Deus, se eu não for dividir o que eu recebi de Deus nesse tempo a sós. Se não for para servir o outro, se não for para amar o outro, com a riqueza que eu recebi no tempo atual. Se eu não tiver a confiança, a fé em Deus, mas isso não for em prol do próximo, for só para mim, isso não vai ser legal aos olhos de Deus, né? O ministério pessoal, a minha paixão pessoal vai ser para quem? Não vai ser para mim mesmo, vai ser para o outro, vai ser para o próximo. O ensino e prática da palavra deve atingir o outro. E a questão dos pequenos grupos, eles são só uma estratégia, entende? Nós vamos ter uma dinâmica aqui depois, em que nós vamos trabalhar em pequenos grupos, de uma forma bem dinâmica. Uma hora vai ser quatro pessoas, e outra hora vai ser um pouco diferente, enfim, mas é pequenos grupos. Agora, o que tem por trás dos pequenos grupos? O que a gente precisa? A gente precisa de encontros um com o outro. A gente precisa de encontros de salvação, encontros de edificação, encontros de cura, de redenção, encontros de encorajamento, encontros de quebrantamento. É isso que nós precisamos. Encontros para confissão, encontros para abertura de coração, encontros para falar no vermelho, né? Como agora nos copinhos vermelhos ali. Eu tenho que falar sobre os copinhos vermelhos em algum lugar. Em algum lugar precisa ser um lugar seguro para nós falarmos sobre essas coisas. Eu estou edificando isso aqui, irmão. Estou edificando aqui desse jeito. Estou confiando em mim demais para fazer as coisas que eu estou fazendo. E, enfim, quanta coisa que tinha aí, né? A gente sabe as obras da carne, enfim. Então, o que os pequenos grupos precisam proporcionar são encontros de pessoas. Encontros com Deus e encontros uns com os outros. Encontros de pessoas. É para isso que os pequenos grupos servem. Tem pessoas que fogem dos pequenos grupos, porque não querem. Sabe? Não é que não querem, é que é muito doído falar sobre algumas coisas. Elas já foram muito mal interpretadas, já foram rejeitadas, já foram machucadas porque falaram do seu coração.
não foram amadas incondicionalmente. Então, para ter pequeno grupo, é preciso ter amor incondicional. A gente precisa crescer em saber olhar as pessoas como Deus olha. O perdão é uma coisa muito interessante. Esse processo de perdoar alguém, ele vai nos transformando a imagem de Cristo. Vai nos dando o olhar de Deus, o coração de Deus, para perceber a pessoa. Até o ponto de amar aquela pessoa. De lutar por aquela pessoa. Porque não depende mais de tu ser machucado, ofendido ou não. Depende de que tu chegou num ponto de que tu ama. Porque Deus é assim, né? O amor incondicional de Deus é assim. Deus é amor. Ninguém consegue que Deus deixe de te amar. Tu pode abandonar Deus, tu pode fugir de Deus, tu pode ir embora, mas tu não consegue mudar Deus. Deus vai continuar te amando como tu é, até que tu também te ame como tu é, até que tu te receba, tu te aceite, tu te perdoe. Então, os pequenos grupos são isso, entende, amados? Os pequenos grupos são para isso. Não tem como eu tenho um grupo caseiro só para um grupo pequeno só para ensino. Vai ser uma escola, na escola também, pode ir lá para a escola, então está no grupo de ensino, vão te ensinar um monte de coisa, né? Mas não pode ser só de ensino, não pode ser só um grupo só de oração ou só de louvor. Precisa ter encontros pessoais, senão, eu lembro que tinha a gente ouviu um testemunho de um grupo de irmãos lá na Inglaterra, estavam juntos há 15 anos, mas os mesmos irmãos, 15 anos. Um grupo pequeno vai precisar ser um lugar também desse amor por vidas, por almas que não conhecem Jesus, que estão abertas para receber essas pessoas como elas são, vem e ama. E claro que vai ensinar, vai orar e tudo mais, vai acontecer tudo aquilo ali. Mas nós vamos estar vendo as pessoas, olhando para as pessoas. Esse é o ponto, né? Jesus, ele não só usava pequenos grupos, né? Como, por exemplo, ele usou a estratégia de pequenos grupos na multiplicação dos pães. Milhares de pessoas, ele antes de orar e de repartir, ele, sentem aí em grupos de 50, 100, na relva, e depois ele fez aquilo ali. Mas não só isso, ele vivia em um pequeno grupo. Jesus viveu em um pequeno grupo, ele não fazia reuniões semanais ou quinzenais. Ele vivia pequeno grupo. Por isso que funcionou tão bem o discipulado, né? Porque a questão, irmãos, um pequeno grupo para um discipulado, ele é muito, muito rico, porque estamos próximos, estamos vendo uns aos outros, estamos percebendo uns aos outros, e também estamos modelando uns aos outros. Paulo diz que servia como um modelo para os irmãos, porque ele se espelhava em Cristo, ele olhava para Cristo, ele imitava Cristo, ele dizia, não vou ler as passagens todas, mas dizia que ele era um modelo a ser observado, e era um modelo ativo, que modelava, mas para isso precisava intimidade, precisava encontros. Se vocês lerem Romanos capítulo 16, impressionante como Paulo sabe o nome de cada irmão, de cada casa, de cada igreja que se reúne na casa, do Águila, do Priscila, do Epênedo. Se vocês quiserem botar nome de filhos, não se esperem em Romanos 16, porque é Trifena, Trifosa, Epênedo. Já pensou que eu dizer para a tua filhinha? Trifena, vem, Trifena. Que é isso? Trifosa, vem com a tua irmã. Não é mimosa, é trifosa. Mas o que é interessante ver
É interessante ver que ele conhecia cada casa, quem era quem em cada casa. Então ele tinha essa intimidade, ele vivia isso também. Paulo, o apóstolo, vivia isso. Ele chegava nas casas e conhecia aquelas pessoas e edificava a igreja de Jesus ali pertinho, assim, ó, pertinho deles. Então é isso que a gente precisa. Um líder de grupo pequeno, um líder de grupo caseiro, precisa estar orando, precisa estar buscando, Senhor, promove os encontros aqui, prepara os encontros entre nós, os encontros. Já viu aqueles grupos quando vem só um casal, vem só uma pessoa no grupo? Aqueles são os melhores, né? É um avivamento ali, né? Por quê? Encontro. Então, por trás daquele nome ali, pequenos grupos, leia-se encontros. Leia-se comunhão. É isso que a gente precisa. Um retiro como esse aqui, encontros. Tempo para conversar um pouco mais, almoçar junto, tomar um café junto, ficar na beira do fogão junto, abraçar, Tirar foto. Maravilha, né? Tirar foto da paisagem. Então tá, gente, eu quero desafiar vocês agora. Nós vamos agora para um tempo muito importante do retiro. Essa dinâmica, alguém não recebeu a folhinha do ouvindo Deus a favor dos outros, a favor do outro? Todos receberam? A ideia é que a gente tenha encontros agora, que a gente tenha alguns encontros com Deus, alguns encontros conosco mesmo, encontros comigo mesmo, e encontros uns com os outros. E vai ser muito importante que cada um esteja pronto para perceber o outro, para ouvir o outro quando o outro falar, para estar ligado em espírito, assim, para ser um canal de Deus para a vida do outro. Você pode dizer, pastor, estou com tanto problema. Pois é. Uma parte da solução desses problemas na vida da gente é quando a gente consegue sair fora da gente e olhar para o outro. Aí começa. Como é que aconteceu lá em Jó? Lembra do Jó? Jó estava doente, tinha perdido família, filhos, problema. O pessoal diz, porque tu pecou, isso, aquilo. Até que ele conseguiu, conversando com Deus, ele ouvindo Deus, ele entendeu algumas coisas. Mas agora eu te conheci só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e tal. E aí Deus disse, então intercede pelos teus amigos lá. E Jó foi interceder pelos amigos dele. Enquanto, vocês conhecem a história, né? Enquanto ele intercedia, ele foi restaurado. Ele foi restaurado. A nossa restauração, irmãos, que tudo que a gente recebe de Deus, a gente quer só para a gente fica doente. Mas quando a gente começa a ter aquela comunhão, aquele encontro para abençoar, então fique ligado para abençoar. Fique ligado para abençoar. Se precisar falar dos teus problemas, pode falar, não tem problema. Vai ter oportunidade para isso. Mas fique ligado para você ser uma bênção na vida do outro. Só isso. O resto é com o Espírito Santo. Ele vai cuidar de ti. Amém? Então, vamos lá. Eu vou começar lendo aqui. Vocês acompanhem a leitura. Vamos orar. Pai, fala conosco nesse tempo, nós te pedimos. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um de nós, Espírito Santo.
nós te pedimos que o nosso coração esteja claro, Senhor, que a nossa consciência esteja limpa, Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus. Já tivemos oportunidades aqui de confessar, de abrir o coração, e que a nossa capacidade de ser guiados pelo Teu Espírito Santo esteja plena, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai, por este tempo tão precioso aqui. Graças a Deus. Então, vou começar a leitura. Vamos ser alguns versículos e, olha só, leia as passagens abaixo, sublinhando as frases que chamam sua atenção e depois comente. Alguém precisa de caneta? Duas, tá? Se alguém precisar de canetinha, tem aqui. Então vocês vão ver que tem alguma coisa de cada uma dessas colunas por aqui. Nós vamos encontrar no final o encontro uns com os outros aí. Para a gente servir, ministrar e amar. Posso ler? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ali orava. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê, vai fazer o que o Pai faz, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nelas, que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que tanto prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e imediatamente se esquece da sua aparência.
mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. E aqui, alguém sublinhou alguma coisa? Quer dizer o que sublinhou aí? Pastor, aqui no ponto 5, eu achei interessante sobre isso, quase toda essa parte, mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Aqui fala da ovelha, né? Não dá ouvido à voz de estranhos, né? Outras vozes, às vezes, a gente acaba dando ouvido, né? E não é a voz do bom pastor. E isso tocou agora, saltou os meus olhos, isso, né? Hoje a gente tem voz para todo lado aí. Várias vozes falam, às vezes, no nosso coração, e que não é a voz do nosso pastor, né? E a ovelha, que é ovelha e conhece a voz do seu pastor, ela não dá ouvido. Ela não dá ouvido a outras vozes. E isso me chamou muita atenção, assim, da gente, né, ter essa sensibilidade de perceber quando é a voz do bom pastor e quando não é, né? Então, esse tempo todo que a gente está tendo aqui, de reflexão e de ajuntamento dos santos, reunião, né, dos irmãos, a gente está percebendo a voz de Deus ali no nosso meio. Amém? Você percebe isso? Amém. O Senhor está falando com a gente, assim. E a gente sabe, gente, quando é a voz do nosso pastor e quando não é. Só que as opiniões estão influenciando as nossas vidas, né? Muitas vezes, né, um jeito de pensar, né, um jeito de olhar uma determinada coisa, né, e a gente vai se perdendo com essas vozes. E Deus tem nos chamado a ouvir a voz do bom pastor, que Ele vai nos conduzir na sua vontade. Bom, eu acho que o ponto aí, então, né, quando a gente conhece a voz do bom pastor, que é Cristo, a gente consegue identificar a voz que não é do bom pastor, né? Então, por isso, é isso aí, o desafio, a gente está aqui aprendendo a ouvir essa voz, né? Pastor, eu queria dar um exemplo, mas eu quero pedir permissão ali para o elenco, para o irmão Manuel, se eu posso falar o apelido carinhoso da irmã ou não? Hã? Eu só queria dar um exemplo, que a gente estava na cozinha ali de manhã, um barulhão de panela, lavando louça, e as irmãs conversando, e daqui a pouco a irmã, eu olhei e falei assim, aí ela olhou, estava o irmão Manuel na escada ali, que vai para a torre de oração, ele falou bem baixinho, chamou ela bem baixinho, no meio de um barulhão, assim, de torneira ligada, e ela, eu vi, aí ela olhou para o lado e viu, e aí quando o pastor estava lendo ali, ouvem a sua voz, eu me lembrei daquilo que aconteceu de manhã, porque eu tenho certeza que ninguém mais ouviu ele chamando ela, né? Mas ela ouviu aquele bem baixinho. Por quê? Porque ela conhece, né, a voz dele, né? Tem intimidade, né? Então, eu me lembro, quando o senhor leu ali, eu lembrei que, às vezes, na nossa rotina, às vezes cheia, corrida, se a gente tem intimidade, a gente consegue ouvir a voz, né, do nosso pastor. era eu. Não, assim, na verdade eu assinalei várias coisinhas, né? Mas o que me salta realmente aos olhos é algo que Deus ministrou desde o primeiro. Desde a primeira ministração, que é a parte de que saiu ali no primeiro já, de madrugada, estava escuro, e ele saiu para um lugar deserto e ali orava. Depois no outro ele diz,
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E aí veio, assim, claramente aquela ministração que tocou profundamente meu coração, aqui a primeira, ali com o pastor Valdeci, e que é esse lugar secreto, né? Jesus, ele fazia isso, e ele é o nosso modelo dessa urgência, dessa necessidade de que tenhamos esse tempo enfim, foi assim muito forte para mim, né? Essa palavra, essa ministração e a necessidade desse lugar, não diria deserto agora, mas um lugar secreto, poderia substituir para orar. Muito bom. Bom, né? Vamos se guardar nisso aí. Fala, Luana. Depois a gente passa para o próximo. Tá. Aqui no finalzinho, que fala com o homem que observa atentamente, uma coisa que me leva muito a refletir, assim, que a gente só consegue observar atentamente a palavra, assim, uma coisa muito, muito pontual, assim, que eu observo, é quando a gente compartilha, que às vezes a gente tem um ponto de vista e o nosso irmão que vai nos dar uma aval. E aí ele fala que observa atentamente. Então, no sentido de que a gente pode observar a palavra, mas o modo atento é quando a gente vai ouvindo várias vezes. Então, me veio assim, essa questão da gente estar sempre buscando ouvir novamente, né? E as pregações, a palavra que é liberada. E depois, no sentido de persevera na prática, que é o último versículo que fala. Persevera na prática dessa lei também. Vem muito essa ideia de ter uma rotina e o quão importante é o congregar, né? Nesse ponto, porque muitas vezes tem, como eles falaram, né, vem nas vozes. Hoje em dia tem muitas coisas que estão deturpadas, e aí eu entro em muitos pontos que é muito forte assim, na vida de muitas mulheres e acadêmicas, que é o feminismo, né? Ele vem camuflado. E é terrível isso quando a gente não tem clareza e não tem a igreja, não tem pessoas que vão nos dizer não. Aí tem esse ponto que, então, observar atentamente, né? Porque os enganos, eles são desfeitos quando a gente tem esse compartilhar da palavra. Muito bom. Atentamente. Vamos para a próxima? Então compartilha. Depois nós vamos para depois da Paula, pulamos. Sim. O que me chamou a atenção era lá no final, que fala sobre a ideia relacionada à prática da palavra. Que fala que é semelhante a uma pessoa que se enxerga no espelho e não se esquece. Então, olha a importância de que praticar a palavra reforça a nossa identidade. Né? E falando sobre vozes, né? Quantas vezes a gente já não foi influenciado por uma voz externa? Ah, mas eu nem penso assim, eu nem sou assim e agir dessa forma. Porque essa identidade já foi firmada. Então, eu achei bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque às vezes a gente também vem de fruto da nossa família, não tendo esse reforço. Mas que na palavra a gente pode identificar, pode se reforçar a nossa identidade em Cristo na prática da palavra. Amém. Muito bom, Paulo. Forçar a identidade na prática da palavra. Agora nós vamos ter que ir para a próxima. Não, só cumprindo o que ela disse, o que me chamou a atenção foi aquele livro 19, onde fala, né, que ele diz que verdadeiramente, né, o filho faz o que o pai faz, né? E reforçando o que cada um falou, eu vejo nós como pais, né? No caso, como exemplo, né, para os nossos filhos, praticando, né, a palavra para termos identidade em Cristo, né? Então, isso como importante. Amém. Passou ele, tem mais um problema. Já deu? Não. Deu 3 minutos? Vamos seguir? Gente, tinha que gravar o burburinho. Que coisa mais linda. Eu vi as carinhas de vocês conversando, os olhinhos brilhando. Está gravado? Só para a gente ouvir. Vai gravar? Vai gravar. Muito legal de ouvir. O som. Bem, a próxima, número 3.
letra B, tá? Duas perguntinhas. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Quando a gente diz... Quando a gente diz Deus falou com você, a gente precisa talvez assim, expor um pouquinho, né? Como é que Deus fala com a gente? Eu posso ter lido um versículo da palavra hoje, Deus não me falou nada específico, mas eu posso ter lido um versículo e Deus... Isso é para mim. Pode ser assim. Deus pode falar comigo através de um irmão, de uma irmã. Deus pode falar comigo através do seu próprio Espírito Santo dentro de mim. Ele me dá uma impressão. Talvez ele não faça uma frase, mas ele me dá uma impressão e uma direção. Bem clara para mim fazer, para mim obedecer. Não é porque não é frase que não é clara. Pode ser uma impressão do Espírito em direção a uma pessoa, em direção a alguém, ou para fazer alguma coisa. Então, tá bom? Em todo esse... Deus pode falar comigo através de uma pregação, do ensino, né? Tá? Então, qual foi a última vez que Deus falou com você? Você pode ver, claro, no retiro aqui, Deus parece que está falando a toda hora com a gente. 5 minutos Deus falou comigo. Mas pensem na vida normal, assim, né? Pensem no dia a dia de vocês, normal. Como é que é a rotina de vocês? Vamos pensar mais assim, né? Nesse modo. Aí, letra B, o que ele disse? Deus falou com você, o que ele disse? Qual foi a impressão? O que Deus falou contigo? O que Deus te comunicou? Ok? Mãos à obra, rapidinho. Não falou. Mas pensa, é bom pensar. Deus fala, não esquece, a gente faz muito isso. Deus fala e a gente deixa cair no esquecimento. Então busca lá na memória. Pode ter sido algum tempo atrás também. Isso acontece. Agora de novo. Tá certo agora? Ó, PC. Certo. Vamos lá. 4. Voltando para o grande grupo, anote alguma coisa que, na sua opinião, nos impede de ouvir a Deus. Anote alguma coisa que, na sua opinião, te impede de, ou nos impede de ouvir a Deus. Depois, tá, é só técnica. Podemos fazer isso. O que tu entende que nos impede, pode nos impedir de ouvir a Deus? Então tá. Vamos
resumir, Edileia, para a gente ir nessa dinâmica daqui, da dinâmica. Isso. E aí a gente vai ouvir as outras respostas. Pode falar. Na verdade, só um complemento, professor, a respeito da voz de Deus. Eu estava lendo semana passada a respeito disso e foi uma reflexão assim que eu fiz, né? E aí assim, ó, a gente não consegue muitas vezes ouvir a voz de Deus porque na verdade são muitas vozes, né? Aí como a Vivian falou também, aí às vezes a gente está num lugar, né? Comparado com isso, a gente entra, por exemplo, numa festa ou num lugar onde tem muitas pessoas falando. Tem várias pessoas falando, né? São várias vozes. E daí a gente reconhece a voz de uma pessoa que a gente, geralmente é da nossa família, que a gente conhece muito bem aquela pessoa. A gente fala muito com ela durante o dia, né? Então a gente entra naquele ambiente e a gente consegue ouvir a voz daquela pessoa. Por quê? Porque a gente tem intimidade com ela. E por que a gente conhece a voz dela? Porque a gente ouve a voz dela todos os dias. Né? Então isso na verdade é uma prática. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei se foi Deus que falou comigo ou não. Né? É uma dificuldade que nós temos às vezes porque nós não conhecemos a voz de Deus no meio de todas as outras vozes que nós ouvimos todos os dias. Porque são tantas as vozes que nós ouvimos todos os dias. Né? E se a gente não tiver a prática de ouvir a Ele, né? Isso precisa ser uma prática, vamos botar assim, diária, né? Então, o que impede pode ser a falta de uma prática. Isso, a falta da prática de ouvir a voz dele, que é o pastor, né? E daí a gente vai entrar numa sala onde tem muitas vozes, mas a gente vai ouvir a dele. A gente vai discernir. Isso aí. Só para complementar. Talvez mais duas pessoas possam compartilhar o que identificou aí. Eu acho que uma das coisas que para mim me impede de ouvir a voz de Deus é quando eu estou em momentos de muito conflito, porque aí eu começo a sentir muito aquilo que eu tenho, né, as minhas emoções, eu começo a dar vazão àquilo, e aí, claro, começa a criar um caminho na minha mente, e muitas vezes são hipóteses, né, então, uma ansiedade também, que a gente tem iniciado. Então, o que eu costumo fazer quando estou nos momentos de muito estresse, né? Eu digo, como o Davi diz ali, da minha alma quietar, a primeira coisa, e a segunda, eu vou liberando, falando, né, para mim mesma, aquilo que Gálatas 5 fala, o fruto do Espírito que eu preciso ter naquele momento. Se eu estou sentindo muito ódio, eu começo a dizer domínio próprio, eu recebo, eu libero, eu recebo do Espírito, e vou falando aquilo até me acalmar para de fato entender. Isso já aconteceu várias vezes, né? As pessoas dizem assim, o que você está sentindo, Luana? Eu digo, não sei, porque as minhas emoções são fortes demais, né? Aquilo até que o pastor brincou, da minha sensibilidade, mas para mim, uma das coisas que eu sempre faço é liberar a palavra, ou trazer a memória do que Deus já me falou a respeito da situação. É isso que me facilita muito. Pode se identificar aí com o que a Luana falou? Fala. Eu penso também muitas vezes que é a questão do grau de importância que a gente dá. Porque muitas vezes não precisa ser algo ruim, né? Mas, por exemplo, eu dou muita importância para que determinada pessoa fala. Tipo, eu dou muita importância para o que o meu marido fala, ou porque a minha esposa fala. E muitas vezes não está errado, mas não é aquilo que Deus de fato quer. Então, se eu me policiar, ou me trabalhar, ou me permitir que eu possa dar mais importância para aquilo que Deus fala, em vez do que alguém fale, as coisas podem ser boas. A minha esposa pode falar um monte de coisa boa para mim, mas talvez não seja aquilo que Deus queira. Entende? Ou qualquer outra pessoa, no caso, né? Meu líder, a pessoa fala muitas coisas boas, mas talvez não seja o que Deus quer. Então eu preciso dar importância para aquilo que Deus fala e ponderar ou trabalhar aquilo que eu recebo das vozes dos outros. Um grau de importância. A Lúcia Costa, que ela falou, depois a Andressa. Eu acho que
Os motivos que impedem é o fato de eu não esperar Deus falar. Eu falo e não espero Ele falar. Então, quando eu vou com essa para Deus, assim, para falar para Ele, eu peço Ele falar, porque eu vou lá e falo, e não vou. A ansiedade de falar antes de ouvir. Falar mais do que ouvir. A gente leu um versículo sobre isso aqui, né? Tá certo. Eu acho que um pouco falta de sensibilidade do espírito, porque na verdade Deus fala o tempo todo, né? Em pequenas coisas. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender que é Deus falando. Então eu acho que isso impede bastante. Que Deus está constantemente falando, porque Ele está na natureza, em algo que aconteceu, em alguém que abriu a porta para ti, em várias, numa fala de alguém. Deus constantemente fala com a gente, mas a gente às vezes não tem a sensibilidade do espírito de discernir. Ó, Deus falou aqui. Então eu acho que isso impede bastante. Interessante, né? Raquel. Raquel? Pode te levantar a mão? Ó, valeu. Redes sociais me tira muito tempo. Fica aqui segundos, leva 15, chega 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele perde, no caso eu perco um tempo precioso de fazer uma coisa mais hoje em dia para Deus. Qual se identificam aí? Nome, redes sociais. Raquel? Eu acho que uma mente barulhenta, ela trabalha muito o ouvido. Mais que você. Desculpa, não ouvi uma palavra. Uma mente barulhenta. Quando a mente está muito barulhenta, você tem muitas distrações, né? Como o Jorge falou, o pessoal falou. Mas eu acho que até quando você está só, numa mente só, sem fazer nada, se sua mente não está sossegada e ligada em Deus, né? E perceber, ter a sensibilidade de entender que é Deus falando, não adianta. A dúvida vem e você fala assim, não é Deus, não, isso é mentira. Ele vai ver essa hora das loucuras. Mas não, Deus ele é muito sutil, tá? Tem que ter sensibilidade, ele é pacífico, ele é manso. E é diferente. Não adianta falar, é diferente. Quando ele fala, o toque é diferente, o fervor é diferente, as sensações, tudo é diferente. É despertar a sensibilidade e sossegar as vozes da cabeça. É diferente. Amém. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Tinha um levantado, a José levantou lá, alguém tinha levantado antes, não, né? Fala, José. Eu acho que é falta de entrega. Para silenciar o nosso próprio ego, nosso próprio vontade, que a gente quer escutar de Deus. Dizer, não, eu entrego para ti, e que eu esteja disposta a escutar o que tu quer me dizer. Então, eu preciso calar a minha mente, o meu pensar, as minhas ações, né? Porque mistura ali sentimento, razão, emoção, né? E quando Deus fala, a gente tem uma paz. Não fica dúvida, né? Ele consegue falar tudo isso, tipo, tu entrega tão real, né? A emoção, o sentimento, tudo como se tu zerasse, entrasse no modo assim. Silêncio calmo. Muito bom. Amém. O Manuel lá. Um aspecto assim, né? A questão, ela nos provoca no sentido de que nos impede de ouvir a Deus no grande grupo. Tá? E eu vi assim que todos firmaram a respeito da sua relação individual. Né? No grande grupo, para mim, o problema é aprender a ouvir a Deus em favor dele. E isso é uma dificuldade que eu acho que ela é dominante sempre. Né? Para mim é. Né? Porque eu preciso aprender isso, a ouvir. Porque a gente sempre ouve a pessoa
para depois ir ouvir a Deus. Né? E essa proposta de nós ouvirmos a Deus, né, para poder falar para o irmão, para poder agir em favor daquele que nós estamos. Então essa é a questão que eu entendi, se a pergunta foi nesse sentido. Pode ser também, ou não? Dentro do grupo, né? Em favor do outro. Um grupo. Bem. Podemos passar para a próxima? Ou não, eu sei complementar, porque é justamente isso, que quando a gente fala sobre a questão de ouvir a Deus, muitas vezes é a respeito do outro também, né? Então a gente começa a achar que é de nós mesmos. Assim, Deus nos falou uma coisa, alguma intenção de alguém, só que aquilo nos incomoda tanto que a gente pensa que é sobre nós. E ouvir a Deus é muito sobre o que Ele está te revelando a respeito da situação. Então, é uma coisa que eu tenho experimentado assim, de modo pessoal e na minha volta também. Essa questão de você ouvir Deus te falar alguma coisa e você pensar assim, não, eu não penso a respeito disso com aquela pessoa. Não, aquela pessoa não é daquele jeito. E Deus sempre, isso é uma coisa também das minhas emoções, por isso que eu trabalho muito, porque Deus me fala muito de sensações. Eu olho para alguém e eu consigo ter sensações muito claras com a pessoa. Eu digo, não, é coisa da minha cabeça. E aí, ou eu digo, não, eu não penso a respeito daquela pessoa, daquela forma. E às vezes é Deus te falando, mas não com os olhos de julgamento, mas com os olhos de você ajudar ela naquilo que dá favor dela. É interessante isso. Eu creio que é algo que a gente precisa mesmo sair do centro, né? Deixar Jesus no centro, dar um espaço para o outro. Eu lembrei de uma experiência em outra área bem diferente de ouvir a Deus. O pastor ganhou uma oferta e ficou faceiro da vida, estava numa viagem missionária. Aí o Espírito Santo disse para ele, não é para ti. É na casa onde a gente vai chegar agora. Aí ele viu que era lá mesmo. Era lá. A situação era para lá. Então a gente fica sempre assim, a gente recebe uma coisa boa. Jesus. Amém. Quer falar? Não, né? Vamos em frente, gente. Número 5. Com qual frequência você percebe que Deus está lhe falando? Responda, olha aí, responda individualmente a letra A, B, C e D. Tá? São 4 letrinhas, 4 questões para tu responder. E então compartilhe em grupos de 4. Tá bom? Depois nós vamos fazer grupos de 4 para responder a essas 4 questões aqui, A, B, C, D. Então vamos lá. Se você terminar o trabalho individual rapidamente, volte e aprofunde a sua reflexão, tá? Não fique conversando para não mostrar que está fazendo bem. Então aqui está. Estava entendendo aí, gente? Tudo bem? Só não comecem ainda, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona. Essa primeira pergunta da letra A é assim: com qual frequência você percebe que Deus está lhe falando? Opções: nunca, quase nunca, várias vezes ao ano, mensalmente, várias vezes ao mês, semanalmente, várias vezes por semana, diariamente, repetidas vezes ao dia, 10 constantemente. Marque uma delas aí. E depois, usando a mesma escala acima, essa que eu acabei de ler, nunca até constantemente, indique qual a frequência com que você ouve a Deus das seguintes formas. Número 1, ouvindo o seu Espírito Santo em seu coração. Se tu ouve o número 7 ali várias vezes por semana, coloca 7 ali na questão 1, ouvindo o seu Espírito em seu coração, entendeu? Número 2, ouvindo o seu Espírito através de outra pessoa. Aí você ouve semanalmente, então bota o número 6, tá bom? Deu para entender? Depois lá a letra C, qual o seu sentimento em relação ao resultado da pesquisa acima, por quê? E se você quiser mudar o quadro acima, como poderá fazê-lo?
letra D. Ok? Mãos à obra. Vamos perguntar assim, qual é o seu sentimento em relação ao resultado da pesquisa acima? Alguém quer compartilhar? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Silêncio. Se você quiser mudar o quadro acima, como poderia fazê-lo? Alguém fez alguma coisa nesse sentido aí? Planejou alguma coisa? Eu diria que são muito claras, eu posso quase nunca. E aí, eu fiquei pensando, por que eu tenho outros viés no estado, do quadro, eu estou ouvindo através das leituras devocionais ou variadas, sabe? E é uma coisa assim que devocional, aqueles devocionais amplos, né? É uma das coisas que eu não acho que eu fiz, sabe? E eu sempre me escapo por outro, né? Eu gosto de ter a leitura bíblica, né? Eu faço outro, eu faço outro tipo de devocional, eu faço meu, né? Do meu jeito e tal. E aí eu falo assim, por que eu não faço esse? Né? Outra coisa que eu me identifico é que eu não leio um livro se não for uma atividade coletiva, assim, uma indicação, alguma coisa assim, né? E aí eu estava pensando exatamente disso, de adicionar a minha prática diária, né? Esse método também. Então não é algo de um preconceito com esse método, né? Ou fazer isso. Hoje eu leio alguma coisa referente ao puro interior que a gente está fazendo por interior, né? De livros, né? Mas eu estava dizendo, mas eu não busco um livro para mim ler, meu desejo, e fazer isso como prática, né, constante. Entendi. Esse é o sentimento da Lucélia. Muito bem. Alguém mais quer compartilhar disso aqui? Seu sentimento ao ver essas realidades aí? Ou aquilo que a gente já perguntou aqui também, já adiantando um pouquinho a letra C e D, né? A D. Se você quiser mudar o quadro acima, alguém planejou algo, projetou algo? Fala, Beto. Eu fui dentro do pacote todas essas pessoas aqui, né? Assim, aquele versículo diz, né? A gente pode amar a Deus se a gente não ama o próximo. Ou seja, a gente pode amar a Deus se amar a Deus não serve o próximo. Né? O que faz, o foco é o próximo. Eu fiquei pensando o seguinte, a gente pensa assim, Deus, nós e o próximo. Mas eu já vou falar do outro lado. Deus, o próximo e eu. Quando Deus está usando o próximo, para falar comigo. Então, às vezes, quer dizer, nós, eu vim de Deus, para servir a outro, mas quando
seguinte, eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento final agora, que é a cereja do bolo. Então nós vamos pular o número 7. Eu vejo que alguns já estão chegando a um limite assim de atenção, de energia. Então nós precisamos aproveitar esse momento agora. Mas eu vou ler o número 7. Eu pedi que vocês só ouçam com atenção. Se quiserem sublinhar alguma coisa, podem sublinhar, à vontade. Só para a gente entrar então para ir para o grupo final agora, para a dinâmica final em pequenos grupos. Para a gente ouvir Deus um pouquinho em favor do outro. Essa vai ser a ideia, tá? Então, vou ler aqui. Hope MacDonald, em seu livro Jesus Ensina-nos a Orar, da editora do Cristão, tem um capítulo chamado Ouça Interiormente. Recomendo a leitura do livro e especialmente desse capítulo para quem quiser se aprofundar no tema. Sublinhe as frases que chamam a atenção nos parágrafos introdutórios do referido capítulo. Depois de adorar ao Senhor com meditação e louvor, passe alguns momentos ouvindo o que Deus tem para lhe dizer. Lembre-se que no primeiro capítulo dissemos que a oração é uma conversa entre duas pessoas que se amam e se entendem mutuamente. Muitos de nós transformamos nossas preces num verdadeiro discurso a Deus. Há muito pouco diálogo entre nós e, afinal, somente nós falamos. Já foi dito que para cada alma que diz fala, Senhor, que o teu servo ouve, há 10 dizendo, ouve, Senhor, que o teu servo fala. Com frequência percebo que essa é a minha atitude na oração. Tenho tantos pedidos urgentes a fazer que não tenho tempo para ouvir o que Ele tem para me dizer. Não lhe dou nem oportunidades para uma palavra rápida. Creio que já não sabemos mais ouvir hoje em dia. Não sabemos ouvir o cônjuge, raramente ouvimos o que os filhos estão realmente falando e esquecemos-nos de como ouvir uns aos outros. Por que, então, nos admiramos de não sabermos ouvir a Deus? Você já pensou que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua? Talvez Ele queira que ouçamos o dobro do que falar. Ouvir é dar-se a outra pessoa. É este o primeiro sinal da amabilidade de um cristão. Nós não vamos comentar agora. Vamos deixar para uma outra hora, se quiserem comentar aí em família, em pequenos grupos por aí depois, esse texto, tudo bem. Nós vamos para o último momento dessa dinâmica. No número 8 diz assim, em grupos pequenos queremos fazer 2 exercícios de ouvir a Deus no tempo que nos resta. Como preparação, anote uma área na qual você precisa de apoio, encorajamento e ou direção de Deus. Então, podem preparar, podem anotar aí, vão poder compartilhar se quiserem depois, mas anotem aí alguma área na qual você precisa de apoio, encorajamento e ou direção de Deus. Tá bom? 2 minutinhos aí. Tá bom, então vamos lá. Quem já terminou de fazer as anotações? Quem sabe, não vou dar a direção total aqui, já a gente está bem tranquilo para ouvir isso. Vamos ler o número 9. Então, depois vocês vão dividir em 4 grupos de 4. Quando estiver no grupo de 4, a primeira coisa que vocês vão fazer é, alguém quiser compartilhar essa sua
encorajamento que precisa, apoio ou direção. Pode compartilhar, tá bom? Uma pessoa que sentir necessidade deve compartilhar. Gaste uns 10 minutos ouvindo, não sei se precisa tudo isso, mas se precisar, mas precisa, né? Ouça a pessoa. Você pode perguntar coisas para ela, não só para matar curiosidade, mas só para você entender melhor a situação, se precisar. Pode perguntar, só pode falar, tá bom? E pode fazer algum comentário que esclareça, para ela fazer algum comentário que esclareça a situação em que se encontra. Então, depois disso, entendemos aqui. A pessoa falou a sua situação, foi ouvida, vocês ouviram com atenção, querem perguntar alguma coisa se for necessário, para que a coisa fique clara. Se a coisa está clara, está clara. Tá bom? A partir daí, vocês vão ter 2 a 3 minutos para ficar em silêncio, buscando ouvir a Deus em favor dessa situação que a pessoa colocou. Ok? Primeira coisa é isso. Ouvir de Deus, deixar Deus falar, colocar o teu coração nisso. Ouvir de Deus em relação, em favor dessa pessoa. Depois disso, depois desse tempo de ouvirem a Deus, vocês vão poder orar por essa pessoa, proferindo, podendo basear-se em alguma passagem bíblica para ministrar essa pessoa, uma coisa que Deus te falou nas Escrituras, o tempo que tu ouviu a Deus ali, em relação àquilo ali, vão poder orar sobre isso também. Segundo o que foi ouvido ou sentido no período do silêncio, período de ouvir a Deus. Terminou a oração, tendo tempo, passem para outra pessoa. Passem para uma outra pessoa, para ouvir a outra pessoa. Tá bom? Amém? Estão prontos aí para isso? Sacrificar um pouquinho o estômago agora, nessa hora já, e buscar um alimento de Deus, assim, né? Buscar uma direção de Deus em favor de alguém. Ok? Vamos formar os grupos de 4? Pode, à vontade, quando quiser. Só tem que deixar espaço para ter um quarto elemento que seja do presbitério da gente. Vocês querem? Eu 3 pessoas e mais um do presbitério. Eu já vi o prefeito ficar ali. 3 pessoas e mais um do presbitério. Fica ali com você. Mas também não tem problema, se já está o grupo de 4 aí, chega mais um do presbitério, tudo bem, só não pode passar disso para não.